preencher 2 cheques, uns 100 mil reais cada um. E eu vou chegar pro Júlio e pro Renato. Eu vou falar assim, cara, esse cheque pode ser de vocês, mas com uma condição. Qual condição? Quer saber? Já já eu te falo. Pô, eu fico aqui no meio do escritório, parece que sou um monte de profissional, né? Olha a pegada, cara, tá. Pegaram no momento errado. Bora, Robson. Bora. Que demora essa, cara? Ó, o Robson já foi mais rápido, hein, mano? Ele tava preparando os últimos detalhes. Mas atrasar aqui ele pode, que não pode atrasar nas nossas aplicações, né? Pô, Aí é não. sacanagem. Ó, Consultor, olha a pegada do cara. outra pegada. Será? Pessoal, esse é o cara do dinheiro. Chique demais, ó. E aí, olha só, a gente tá bem parecido hoje, né? E você sabe quem tem dinheiro? Exato. Quem tá de terno ou quem tá com roupa de academia? Essa é uma dúvida. Já andou de helicóptero? Não, essa é a primeira vez. Não? Eu sou bundão, hein? Sério? Cara, Eu odeio andar de avião. Só vai passar aqui pra pegar o churro. Bora? Tem certeza? Você não tem. E aí? Ready? Esse aqui, ó, pra quem não conhece, é o Lucas, meu enteado. Ele puxa um peso pesado. o cara tem um shape, Aqui, velho. ó. Ele só consegue andar assim, ó. Ó a carcaça. Ele puxa peso, mas tá morrendo de medo do Tá helicóptero com igual medo. eu. Cara, eu queria te fazer uma surpresa, porque o seu sonho é andar de helicóptero, não é? E hoje, pela primeira vez, você vai andar de helicóptero, cara. Essa é a surpresa que eu queria fazer aqui. Deixa eu dar um spoiler. 23 anos esperando, pode. E aí ele vem e estraga a surpresa, velho. Hoje vai ser hoje, cara. Olha lá, ó, ficou Chega. branco na hora. A gente tá indo agora pra São Caetano do Sul, pegar um helicóptero até lá pra chegar na frente do Cariani e mostrar pra ele a carteira de investimentos que a gente fez pra ele, cara. Robson, você acha que ele vai curtir a carteira que a gente preparou pra ele? Com certeza. Você acha que a nossa carteira vai trazer mais rentabilidade, proporcionar mais rentabilidade e riqueza pra vida dele, Robson? Sim. Robson está monossilábico, mas o Renato Cariani, ele será polissilábico no momento que ele vê a carteira que a gente preparou para ele. Então vamos na correria para chegar a tempo, porque a gente está atrasado. Mas vamos chegar lá. Ó, a reação, a reação. Cara, olha isso aqui, ó. Esse daqui é muito top, velho. Tem noção? Os caras estão andando numa Ferrari, velho. Olha o cão, olha o cão, olha o cão. Quer um negocinho aí? Quer uma aguinha aí? Cara! Tá tudo bem, tio. Você quer uma água de coco, tio? Água de coco? Ah, tranquilo. Ah, tranquilo, tá Mas só olhar pra baixo pra ficar tranquilo. Vamos tranquilo, irmão. Ó o Lucão. E aí, cara? Bom. Bom? E aí, Chugo? Chugo. Antes de a gente treinar, eu preciso fazer um negócio que você não pode ver. Cadê o negócio, Lucas? Não, você não pode ver, mano. Você tem que virar, cara. Olha só. Segura ele aí, tio. Vou preencher aqui, ó. Ó. Pague por esse cheque a quantia de 100 mil reais. É que eu vou fazer um desafio pra eles. Será que eles vão topar esse desafio, mano? Então tem 2 desafios aqui, velho. Pronto. Aí a gente dá junto lá pra eles esse negócio aqui. Pronto. Podemos seguir viagem aqui. Eu vou te mostrar a minha felicidade. Caramba, hein? Esse daí é o seu? Quer dirigir? Acho que não, eu prefiro ir no piloto contigo. Tem certeza? Você não quer brincar com ela? Não. Sentiu que é felicidade? É pra eu ir dirigindo? Você pode ir dirigindo. Mas eu posso do lado também. Você pode ser o telespectador ou o protagonista. Quem você quer ser? Eu quero ser o protagonista. Tá bom, então. Tem seguro esse negócio? Tem seguro, é blindado, você está seguro. Ó. Que isso, hein, Julinho? Como é que o cara entra nesse carro, né, primo? O cara desse tamanho, velho. Essa é a minha dúvida. Sabe aquele cheirinho de carro novo? Sabe que vale tudo assim? Tá com cheirinho de carro novo. Vamos ligar. Ó, que isso, velho. Já comecei, hein, meu? E ó, o som foi junto. Ó. Que isso, cara. Tchau. Ah, cara, por que eu não tenho uma dessas ainda, né? Olha, Julião. Já
coloca como um presente quando você bater uma meta agora, vai. Vai combinar bem com a minha família, né? Um monte de criança, babá. Você tem outras? Não, mas ó, eu achei bem legal, bem... Cara, me surpreendeu, viu? Que isso, cara? Sétima M8 Ué, cadê o motor? Então, isso que eu Não era pra tá aí? também. atrás. Toda vez que eu vejo, vocês me sacaneiam de alguma forma, né? Vem aqui e fala, você é investidor arrojado ou conservador? Agora é a minha vez. Eu tenho um desafio pra vocês. Pega pra mim, Lucão, por favor. Aliás, o Lucas aqui é o meu enteado, trouxe pra treinar com a gente. Eu tenho algo aqui que pode ser de vocês, mas existe um preço. Existe um cheque de 100 mil reais pro Renato Cariani e um cheque de 100 mil reais pro Júlio Balestrin. Tem aqui, ó, 100 mil reais, Renato Cariani, ó, Renato Pessoa Cariani. Aqui tá Júlio César Balestrin de Freitas. É um cheque de 100 mil reais. Cara, sabe qual é o mais louco? Quanto tempo eu não vejo um cheque? Mas sabe o que eu também não via? Só que quando eu tive um evento que aconteceu agora na empresa, eu falei, cara, é muito simbólico o cheque. Existe ainda, cara. Não é? Aí eu pedi um talão lá na minha conta, porque eu fiz um cheque de 1 milhão pro Kaique, porque eu quis honrar os meninos que estavam comigo desde o começo. Cheque até hoje tem valor normal. Tem valor. Se você for no banco agora é 100 mil reais. Tá aqui, ó. Tá escrito, tá assinado minha assinatura. Corre, Maurício! Corre! Uma pergunta que não se quer calar. Maíra Card sabe que você assinou esse cheque? Cara, ela... Ué, você acha que ela vai assistir o vídeo agora, vai saber. Então tá bom. Porque meu medo é ela assustar o cheque, entendeu? Não, se sacar rápido é de vocês, cara. Não vai ser não, porque vai ter a condição. Então é a condição. É a condição, cara. A condição é o seguinte. Primeiro eu quero saber se vocês são pessoas que vocês aceitam desafios ou se vocês correm no primeiro desafio que É aparece. profissional, cara. Até profissional. Vive de desafio. Não foge de desafio. Tem desafio que eu não vou. Atleta mas trabalha a maioria eu vou. que façam sentido, né? Vamos ver o sentido. Eu passei por uma experiência que mudou a minha vida. Eu passei 4 dias numa montanha, cara. E eu fiz uma parada hardcore lá, num negócio que eu te convidei já e você falou pra mim que você ia, que chama Legendários. Eu fui e mudou a minha vida. Se a gente... É um indenizatório. Então assim, eu estou fazendo um convite como um amigo, dizendo eu fui, foi bom pra mim, eu quero que vocês vão e vou pagar pra vocês virem. Se vocês voltarem e falarem, cara, o Thiago me botou numa enrascada, não foi legal? Cara, 100 mil reais pra cada um, já tá aqui o cheque na mão de vocês. Senão vocês vão ter que rasgar na frente do vídeo se valeu a pena pra vocês. E ó, e no que vocês forem, eu vou também, Também vai. porque eu vou servir vocês. Eu vou lá só pra servir vocês. Então eu vou abrir mão da minha rotina também. 3 dias da minha vida que, cara, que vale uma grana também e eu não vou ganhar nada por isso. Eu vou lá só pra... Cara, cuidar de vocês também. É importante pra mim vocês irem e eu acho que vai ser legal pra vocês também. Todíssimo. Tá combinado. Topou? Você topa também? Combinado. Vou pro Júlio. É tranquilo, é tranquilo. Mas uma coisa é fato. Você vai estar rodeado só de amigos. Só gente legal. E lá é bem tranquilo também. Mas e aí, a gente vai treinar o quê? Então eu vou fazer peito hoje. Peito. Só que eu tenho um desafio pra ele. Os caras só ficam nesse papinho aí. Todas as vezes a gente treina você, certo? Tá. Dessa vez você vai treinar conosco. Você vai ter experiência de ser o nosso parceiro de treino. A gente vai sofrer junto, comemorar junto. Mas o peso vai ter que ser igual também? É limite. Não. O que você tem que entender é que cada um vai no seu limite. Só que a gente quer que você vá no seu limite. E aí, então, a gente termina o treino e depois vamos falar... A gente preparou um negócio bom pra você hoje também, viu? Então, olha só, a gente ficou 2 semanas preparando o estudo que a gente fez, que a gente vai mostrar hoje, sobre a carteira e o futuro financeiro do Renato. Estudar 2 semanas é zero demais, tem. Meu Deus. É que é o seguinte. É uma bíblia praticamente. Bora treinar. Vamos nessa? Bora. Cara, eu tô treinando o que vocês mandarem treinar hoje. Meu Deus! Nossa, velho! Mano, aquilo dói muito! Nossa! Mano, dói demais, velho! Ó, não vai falar malhar, hein, tio? Não vai falar malhar, hein, tio? Ninguém malha aqui, não! Duas semanas depois, muito estudo, muitas horas de bunda na cadeira, minhas e desse cara aqui, que é o Robson, um dos nossos consultores e sócios ali no grupo. A gente preparou a carteira do Renato. Como será que ficou a carteira dele? O Renato está lá, ó. Olha a cara dele. Você acha que ele tá com uma cara de bravo, animado, ansioso? Qualquer ponto que vocês tiverem, cara, façam tranquilamente. Júlio, você também. Então vamos lá. Aqui como aprendiz. Ó, antes, cara, o que é importante vocês saberem? A gente, primeiro, entender como funciona a nossa empresa, a gente tem um ecossistema. A gente falou hoje com 40 milhões de pessoas todos os meses, através do nosso podcast, os nossos influencers. E a gente tem um business muito forte de educação. Então a gente tem mais de 150 mil assinantes aqui na FinClass, que é a maior plataforma de educação financeira do Brasil. E a gente forma hoje
60% dos profissionais do mercado financeiro no Brasil. A gente tem faculdade, a gente tem pós-graduação com Luiz Barsi, com Paulo Guedes, cara, com Flávio Augusto, tem uma turma legal. Em dezembro, a gente vendeu uma parte pequena da nossa empresa, a gente foi avaliado em 1,2 bi. Então a gente é uma empresa com mais de 1.000 colaboradores, cara, assim, uma empresa séria. 1.000 funcionários já? A gente tem 530 consultores de investimentos, 350 planejadores financeiros e 280 colaboradores internos. A gente tem 6 escritórios, né? Então a gente é uma empresa séria. E hoje a gente cuida de 10 bi de reais e a gente é a consultoria que mais cresce no Brasil. Cara, aqui é a sua alocação de investimentos atual. Atual. Essa é a minha carteira atual. Exato. Então, por exemplo, você tem 61,8% em renda fixa ligada ao CDI, tem 3,3% no exterior. Você tem uma alocação aqui de carteira que a gente acha que não tá ruim. Cara, tá legal, mas não é o ideal, ou seja, dá para melhorar. O primeiro ponto é o seguinte, aqui tem uma baixa diversificação, tem uma gestão de risco, cara, que não é condizente quando a gente fala de estratégia de alocação. Então isso daqui pra gente, por mais que seja diversificado, não é uma estratégia condizente pra gente. Eu vou te mostrar qual que é esse ponto aqui. Por que é importante você fazer uma boa alocação da sua carteira de investimentos? 91,1% do retorno dos principais fundos dos Estados Unidos, eles vêm não de escolher os melhores investimentos, eles vêm de escolher a melhor alocação. Então, por exemplo, você vai ter 30% em renda fixa, 20% em investimentos no exterior, 20% em fundo imobiliário. Essa diversificação, ela é mais importante do que o que eu vou colocar dentro dos 20% de fundo imobiliário, dentro do que eu vou colocar em investimento dolarizado, dentro do que eu vou colocar em renda fixa. Entendi. Ou seja, é mais importante a distribuição inicial do que qual fundo que eu vou escolher, por exemplo. Exatamente. Sendo fundo imobiliário. Então, se a gente define, por exemplo, que é 20% em renda fixa, depois disso a gente vai escolher qual renda fixa a gente vai colocar. Essa escolha de qual renda fixa a gente vai colocar, ela é importante, mas ela é menos importante do que definir que a gente precisa ter 20% em renda fixa, por exemplo. Então aqui foi um estudo feito, cara, entre janeiro de 1990 e setembro de 2015, que mostra exatamente isso que eu acabei de falar. Em todos os países, o que define rentabilidade é a alocação, não é qual investimento você escolhe. Mas risco pode definir, né? Se você escolher um fundo imobiliário errado ou muito perigoso, então eu acho que a alocação, quando você escolhe o tipo do fundo, você está analisando o tamanho do risco que você vai correr. Mas pensa assim, ó, se você escolhe ter 0% em dólar ou 20% em dólar, isso aqui vai ser muito mais relevante do que você escolher qual investimento em dólar você vai ter. Por quê? Porque se o dólar subir, meu amigo, tudo que está dolarizado sobe. Uns vão subir mais, outros menos. Mas, isso acontece da mesma forma com fundos imobiliários? Eles, no geral, vão acompanhar o mesmo crescimento? A mesma coisa. Ou se você escolhe um fundo imobiliário ligado a shopping, você, por exemplo, pode ter uma situação de um fundo imobiliário ligado a outro tipo de empreendimento? Cara, a mesma coisa. Pensa que se você escolher um fundo ligado a shopping... Os shopping... fundos sobem todos como um todo? Pensa que num ano, cara, quando a bolsa sobe, geralmente tudo sobe. Só que algumas coisas sobem mais, outras sobem menos. Mas, em geral, tudo tende a subir. Por quê? Porque o apetite por risco aumenta. Então, se você pegar a crise de 2008, por exemplo, se eu não me engano, acho que Natura, talvez Ambev, só que ficaram positivos, o resto tudo caiu. Então, quem tinha investimento em bolsa, perdeu dinheiro. Você poderia ter escolhido ali a mosca branca, mas é a exceção. No geral, quem tinha bolsa perdeu dinheiro naquele ano, entendeu? Antes de qual investimento, é te mostrar que é muito importante que a gente tenha uma alocação estrutural. Isso daqui vai te ajudar no risco, vai te ajudar no momento certo. É tipo assim, ó, é mais importante você treinar direito ou você ir treinar? Você obviamente vai falar que se eu treinar direito vai ser melhor, mas se eu não for treinar, vai ser muito pior do que eu ir treinar, concorda? É mais ou menos isso. Tá entendido. E eu acho que serve de lição para quem tá assistindo esse vídeo. É isso. Cara, não sabe investir ou tá começando? Você precisa ter uma distribuição de investimentos. É isso que é importante, tá? Aqui você tem muita concentração nisso e você tem pouquíssima concentração, por exemplo, nisso. E pouquíssima concentração nisso. A segunda coisa que a gente olha para essa carteira é que em renda fixa, cara, a gente precisa talvez adaptar um pouco tudo isso, e tudo isso aqui é renda fixa, ó. Pré-fixado, inflação e CDI. Tudo isso aqui é renda fixa, ó. A gente precisa adaptar talvez um pouquinho isso ao ciclo econômico. É tipo você sair com guarda-chuva no sol e na chuva você sair sem guarda-chuva. É meio... não faz sentido. Então, cara, não vou me aprofundar aqui, mas a economia, ela funciona assim. Quando a gente tá aqui, a economia tá forte. Aqui, a gente tem um aumento da inflação, aí aqui a gente tá a economia fraca e a gente tem uma queda da inflação. Onde vocês acham que a gente tá agora? Olhando para cá. Economia fraca. A gente está aqui na economia fraca. Saindo do aumento da inflação para a economia fraca. Exatamente, a gente está na economia fraca. Então, você vê o que? É caro no mercado, não é? As pessoas têm dificuldade hoje no mercado, parece que o salário não sobe igual, você começa a ter problemas, as coisas estão começando a ficar... Ao mesmo tempo que caro no mercado, as ações também ficam baixas. Em renda fixa, o que a gente tem que pensar, cara?
Você tem uma mistura entre pós-fixado e pré-fixado. Pós-fixado para defender a carteira, por isso que é importante diversificar. E o pré-fixado, cara, porque quando a gente está nesse momento, a taxa de juros sobe por causa da crise, cara, aparecem oportunidades também de a gente pré-fixar. E você pré-fixou algumas coisas já. Isso, eu pré-fixei porque justamente o antigo analista viu essa situação e falou assim, Renato, diante da queda da economia, a gente precisa pré-fixar alguma coisa porque vale a pena nesse momento da economia. Então quando você olha para o Tesouro, olha as taxas que a gente tem no Tesouro. Então o Tesouro, você já investiu no Tesouro, Júlio? Não? O Tesouro é o seguinte, quando você vai investir numa renda fixa, geralmente você empresta dinheiro para alguém. E esse alguém, ele vai te pagar o que você emprestou com juros. Aqui você vai emprestar para o governo, ou seja, é o melhor credor que tem, porque se der problema, ele pode imprimir dinheiro. Não acho que é uma boa solução para a economia, mas ele pode fazer isso no limite. Então é muito difícil ele quebrar. E então ele é um credor super confiável, só que com taxas absurdas. Então você pode investir, cara, a 14,4% ao ano. Você pode investir a inflação mais 7,4%. Então isso daqui é uma taxa bizarra. Isso daqui é muito, muito raro acontecer. É raro acontecer no ciclo do país, inclusive. Não, em qualquer momento é raro acontecer. Pra você ter noção, ó, acima de 7,5% só acontece, cara, em 0,4% dos casos. Num período de 15 anos, isso daqui só aconteceu em 0,4% das vezes. E olha onde a gente tá agora, cara. Ó, a gente tá praticamente ali. Isso aqui demonstra o seguinte, cagada estratosférica, cara. Cagada no Brasil, entendeu? O mercado exige mais risco para, eventualmente, emprestar dinheiro para o governo. Um ponto importante também que o Thiago está trazendo, Renato, esse é um tipo de ativo que tem a exposição à inflação e é o que é carente na sua carteira hoje. Só tem 16% mais ou menos. Então entraria no balanceamento da carteira como um todo. O que é muito raro acontece porque justamente as pessoas estão com medo. E geralmente esse daqui é, cara, um indicativo de que a gente tem boas oportunidades, tá? Aqui é um estudo que o nosso time fez, nosso time de análise. Lembra que eu tô falando de 7,4% mais inflação. Só que a gente fez um estudo toda vez que a taxa chega a 6,5% mais inflação. Ou seja, a gente está num cenário ainda melhor agora do que nesse estudo. E toda vez na história que a gente chegou em 6,5% mais inflação, olha o que aconteceu. Quem investiu nesse título teve 94% de rentabilidade em 3 anos. Ô, louco. Quase dobra? Isso é o que sempre aconteceu. Quem investiu no Ibovespa, ou seja, em ações no mesmo período, que é como se a gente fosse investir hoje, que as ações estão muito baratas, teve 70% de retorno. Quem investiu em fundo imobiliário teve 57% de retorno. E em small caps, que são as ações menores, 62%. Só que isso aqui é para mostrar o quê? Que se a gente pegar um estudo dos últimos anos, sempre que a taxa esteve do jeito que está, o que aconteceu? Quase sempre, o que mais deu retorno foi exatamente isso. Inflação mais uma taxa. O momento da economia fraca é o momento de você investir. Perfeito. Então, assim, em geral, a gente está num cenário até melhor do que esse tudo, porque hoje a taxa está em 7,5, não está em 6,5. Então, o que a gente vê? A gente vê que a gente tem pouca alocação indexada à inflação, cara, perto desse cenário, entendeu? Que a gente pode talvez aumentar um pouco a exposição à inflação. Quando a gente investe em algo atrelado à inflação, significa que eu vou ganhar inflação mais uma taxa. Então, o meu dinheiro, ele vai se ajustar pela inflação e ainda vou ganhar um rendimento. Ou seja... Tá protegido. Porra, sabe? Eu nunca vou falar mal de outro profissional. Então acho que assim, não foi tão ruim o que aconteceu para esse período. Porque como ele deixou muito dinheiro aqui, mas não ter sido o melhor rendimento de todos, agora a gente tem um caixa ele tá que a gente... destravado. Agora a gente pode usar esse caixa para oportunidade. Então olha que coisa ele tá legal, destravado. entendeu? O cara foi legal ali. Então agora a gente pode aproveitar essa oportunidade para Imagina se ele tivesse travado aí para 3, 4 anos, eu tivesse comprado um monte de ação também. Você imagina? Podia ter feito. Então, por isso que eu sempre falo, cara, foi legal, o trabalho não foi ruim, etc. Tem alguns ajustes aí, mas não foi o trabalho legal. Então, a gente acha que tem pouca alocação em pré-fixado para esse momento aqui. E a gente tem, cara, muita alocação em pós-fixado. Eu tenho uma pergunta importante. Todo esse trabalho que eu estou recebendo é um trabalho vinculado ao meu patrimônio. Quanto uma pessoa tem que ter investido na Portfel para ela ter um analista ali exclusivo? Uma pessoa que vai atender ela, vai chegar e falar assim, não, cara, eu tenho um analista que cuida dos meus investimentos. A gente adquiriu a Portfel quando ela estava começando com o objetivo de cuidar dos nossos seguidores. E o nosso seguidor, cara, é uma galera que ou está começando a investir ou tem muita grana já. Então a gente precisava atender a partir de algum patrimônio. Então todo mundo que tem a partir de 100 mil reais já tem acesso a um consultor dedicado. Então se a pessoa tem mais de 100 mil reais, cara, ela preenche um formuláriozinho nosso e ela tem um consultor dela, que ela vai falar pelo WhatsApp. Tem um Robson, exatamente. Tem um Robson. É que o Robson porque o Júlio tava preocupado. Eu falei, Júlio, sobe lá. Eu falei pro Júlio, Júlio, sobe lá comigo. Aí o Júlio falou, pô, Renato, mas, pô, eu comprei o carro, comprei a casa, eu não tenho tanto de grana. Aí o Júlio falou, quanto? Eu falei, quanto você tem? Aí ele falou, tenho tanto. Eu falei, não, cara. É que a galera talvez veja e fala assim, caramba, eu acho que pra ter um Robson tem que ter 4 milhões, 5 milhões. Eu já imaginava isso. Então a partir de 100 mil reais na Portfel... Ou seja, é acessível. É acessível, é.
Cara, o nosso cliente médio tem R$1 milhão, tá? A gente tem 10 bilhões de reais de carteira e a gente tem na Portfel mais ou menos 13 mil, 14 mil clientes, mais ou menos. Mas a gente começa a atender a partir de 100 mil, porque o nosso relacionamento com o cliente ele é de longuíssimo prazo, né? A gente quer atender o cara por 5, 10, 20, 30 anos, a família dele inteira. Inclusive, deixar aqui um link na descrição, né, Julinho? Importantíssimo. Deixa um link aqui na descrição. Se você quiser que a gente cuide do seu patrimônio, te ajude a investir, que um Robson entre em contato com você, te atenda pelo WhatsApp, por e-mail, área logada, tudo bonitinho. Clica aqui embaixo, cara, preenche lá seus dados e alguém vai te ajudar. Quantos consultores hoje a Portfel tem? A gente está com 530 consultores. É muita gente. 530 consultores E boa parte deles formados nas suas próprias instituições de ensino, né? que passaram por nós, talvez uns 70%. Que legal, Que cara. passaram direto Ou ou seja, que tem indiretamente. a cultura do Grupo Primo. Exato. Então, ou tiraram certificação com a gente, ou fizeram nosso MBA, ou de alguma forma passaram para o nosso ecossistema. Mas 100% dos nossos consultores fazem uma formação, cara, bem profunda com a gente. Nenhum consultor pode começar a trabalhar sem a nossa formação. Entendi. Pra Não, então atender do fica nosso 100%. jeito. É, 100%, com certeza. E tem pra galera que também ainda não tem o 100k na conta, o planejamento financeiro, né? Se não tem ainda patrimônio, mas tem uma renda de pelo menos R$5 mil, aí ela vai ser atendida por um planejador financeiro, que vai fazer um planejamento financeiro de vida para ela, para que ela chegue num nível que ela possa ser atendida por um Robson depois. Mas Isso também é muito top, hein? Isso é muito top, cara. Isso é muito legal também, cara. Para citar um exemplo, Renato e Júlio, vamos pensar o seguinte, um empresário que ganha R$100 mil por mês, só que ele gasta 200. Ele fala, pô pessoal, não consigo, meu fluxo de caixa está descasado, vocês conseguem me ajudar? Em várias frentes. Então, ajuste do fluxo de caixa, uma Ou forma seja, de você não quer só o dinheiro do cara, você quer ajudar o cara a ter esse dinheiro. Exatamente. Isso é legal, cara. Terceira coisa, e essa daqui é mais delicada para mim. A gente tem uma exposição internacional não dolarizada. Isso daqui é um erro conceitual. Isso é um erro, tá? Não é um... Pô, isso é um erro. A gente tem 3,3% no exterior. Então, o que você imagina desse dinheiro? Você tem 3,3% do dinheiro que está no exterior. O que você imagina com esse dinheiro? Que esse dinheiro está dolarizado, não é? Em dólar, foi isso que aconteceu com o Bovespa. Ou seja, parece que o cara ganhou dinheiro, mas ele não ganhou dinheiro. Você entende? Porque ele foi engolido pela inflação também. Foi engolido pela desvalorização do real. Desvalorização do real. Então o cara aqui, ó, em real, R$100 virou 3 mil. Ele pensa, eu multipliquei aqui por 30 vezes meu dinheiro. Na realidade, $100 viraram $430. Então é muito diferente, de 30 vezes para 4 vezes, entendeu? Então isso é muito importante. Quando a gente olha para esse exterior, que bom a gente ter algo dolarizado. Esse daqui são os investimentos dolarizados que você tem. São fundos muito interessantes, cara. Pinco, é um baita player, a Oaktree também. O Howard Marks está na FinClass, que é o gestor. Os caras são muito bons. Mas qual que é o problema, cara, conceitual? Eles não são dolarizados. Eles são fundos que investem lá fora, só que o gestor faz uma operação para que não tenha efeito do dólar. Então, cara, como sua carteira não tem nada de dólar, é muito possível que você tenha perdido a alta de $3 para $6, por exemplo. Então isso daí é ruim. Só complementando, Thiago, eu acho que um ponto importante também quando a gente investe fora do país é tirar risco Brasil. Então, eu invisto em um fundo ou de forma dolarizada para tirar risco Brasil. Se acontecer alguma coisa com o Brasil, o dinheiro está fora do país. E o dólar, cara, desde 94, se eu não me engano, acho que teve uma eleição só que o dólar ele caiu. Então, assim, historicamente, o dólar sempre pareceu alto, né? Tá 1, aí foi para 2, dobrou, tá muito caro, né? Aí foi para 3, aí foi para 4, foi para 5, foi para 6. Então sempre pareceu caro e sempre continuou subindo esse negócio, né? Então, cara, são bons fundos, só que olha aqui, eles têm o hedge. Ou seja, hedge é uma proteção, só que é uma proteção que a gente não quer. A gente não quer nos blindar da alta do dólar. Pelo contrário, a gente quer se expor à alta do dólar aqui. Pra você ter noção, esse daqui é o mesmo fundo, tá? Que você tem, a Oaktree. Só que você tem esse daqui em vermelho. Ou seja, sem o efeito do dólar. E isso daqui é com o efeito do dólar, tá vendo? Então a gente deveria ter o azul e não esse, que esse nos protege, esse daqui não protege. A quarta coisa, cara, é uma alocação representativa em fundos multimercado e crédito privado. Ou seja, a gente tem investimentos aqui, cara, com uma volatilidade enganosa e de alguma forma alguns com um custo elevado. Então aqui estão basicamente todos os seus títulos de crédito privado e fundos multimercado. Debênture da Taesa, debênture da Semig. Então a gente tem várias debêntures e a gente tem aqui alguns fundos multimercado. Se a gente somar isso daqui, a gente tem 9,8% da sua carteira em crédito privado e 4,46% da sua carteira em multimercado. E quando a gente olha para crédito privado, existe um risco oculto aqui. Porque lembra que eu falei, ele sobe em linha reta, de repente ele, você toma um susto. Então do nada, suspende recuperação judicial. Após levantar 690 milhões, cara, recuperação judicial. Isso aqui é um caso real de um cliente que tem 300 mil. De repente, 0 da noite pro dia. Por exemplo, são 2 fundos que você tem. O Absolute Vertex e o Absolute Hedge.
tá? Que essas linhas estão abaixo do CDI, tá vendo? E quando não bate CDI, isso daqui geralmente é como se não tivesse valido a pena, porque você pode investir no Tesouro Selic sem risco. Se for um período curto, é aceitável, porque muitas vezes você tem uma oscilação. Se for um período longo, aí a gente errou. Esse fundo a gente pode resgatar. Então não tem um vencimento, né? A ideia, inclusive, é a gente resgatar e a gente, cara, trouxe algumas opções aqui pra gente mexer, tá? Que a gente acha que no tempo vão dar muita diferença. Então, no mesmo período aqui, a gente tem uma rentabilidade, por exemplo, bem acima do CDI em relação a esses. Mas não é só por estar acima do CDI. Porque senão é fácil. Você escolhe qualquer um que está acima do CDI e é fácil, num ano específico, por sorte, alguém bater. A gente precisa de consistência, tá? O que a gente consegue ver aqui? Os dois fundos abaixo ali são fundos multimercado. Tá vendo como eles balançam? Tem volatilidade. Isso não significa maior retorno. Então eles não bateram o CDI, são mais caros. E lá em cima, o Sol e o Valora são exemplos de fundos de crédito privado. Esse é o questionamento. Robson, então a gente não deve investir em debentures? Esses fundos, eles compram várias debentures. Então dentro desse fundo tem 200, 300 debentures. Se uma não pagar, se uma tem um evento de não default, tá diluído, tá pulverizado o risco. Então essa é uma forma de mitigar riscos. Ser diligente com o recurso do investidor. Então, cara, uma coisa que eu vi é não se aventure em crédito privado diretamente, cara. A gente não tem o tempo, a capacidade, o interesse. Porque você vai botar 300 mil reais no negócio, cara, por 300 mil reais você não vai lá na empresa pra ver, sabe? Então, assim, tem que diversificar muito o crédito privado. Porque isso aqui pode ter algum conflito de interesse, concorda? Então, cara, quando você olha para alguma instituição que faz isso aqui é um alerta. Então, os seus fundos aqui, ó, de previdência, multimercado, pô, é tudo Bradesco, cara, sabe? Então, assim, tem algum tipo de conflito. Será que são bons de verdade? É estranho. A pergunta é, será que os melhores fundos estão na mesma instituição? Essa é a pergunta, simplesmente isso. E aí, cara, quando você olha para esses fundos, alguns desses fundos cobram uma taxa para investir no outro fundo, entendeu? Então, assim, você tem uma taxa sobre taxa, o que acaba ficando caro e você não vê. E o sexto ponto, cara, esse aqui é um ponto, porra, que aí não faz nenhum sentido, cara, nenhum sentido pra gente, é uma carteira automatizada. Senão, o que acontece? Você tem ações e fundo imobiliário. De repente, isso aqui é automatizado para ficar operando essas ações e fundos imobiliários. Então, você fica comprando e vendendo, comprando e vendendo. E aí você tendo taxa, imposto. E você fica girando uma carteira. Então, assim, eu cuidando do meu dinheiro, porque eu invisto as minhas ações, meus fundos imobiliários, eu não fico girando essa carteira. Pô, não tem por que você ficar fazendo isso, entendeu? E é o que eu vivo disso, é o meu dia a dia isso daqui, né? Então não faz sentido. Agora aqui, cara, é só pra você ter um pouco de, assim, de noção de alguns índices. Nos últimos 2 anos, o CDI, por exemplo, foi o que mais rendeu nos últimos 2 anos. Fundo imobiliário, cara, ficou em segundo lugar e depois IPCA mais 6% ao ano. Lembra, a gente pode investir hoje a IPCA mais 7,5% ao ano, praticamente. Mas nos últimos 2 anos, o que mais rendeu no Brasil em termos de índices foi CDI, depois fundo imobiliário e depois IPCA mais 6. E Bovespa ficou em último aqui, basicamente. Tá terrível. Quando a gente olha para 5 anos, em primeiro lugar ficou IPCA mais 6%. E é mais 6%, hoje tem oportunidade melhor. A gente tem aqui IMAB, que também são títulos ligados à inflação, basicamente. O CDI ficou aqui, ó, ficou nessa linha. Então já começa a ficar um pouco mais distante, mas Ibovespa também ficou lá atrás. Quando a gente pega 10 anos, o que foi em primeiro? IPCA mais 6% de novo. Caramba, mesmo assim, Ibovespa vai lá dar 15 anos, então, daqui a pouco. Não, cara, o Ibovespa apanhou no Brasil. No Brasil, Meu Deus cara, do céu, cara. investir no Ibovespa, assim, o Ibovespa é um índice muito ruim no Brasil. Então, a gente precisa escolher realmente boas ações, porque é um índice muito ruim. E aqui, em segundo lugar, inflação também, cara, e CDI, em 10 anos, ficou abaixo do Ibovespa, ainda assim. Ou seja, IPCA mais inflação, a história nos IPCA diz mais 6, né? que é filé, velho. É filé, velho. E a taxa de hoje é mais Desculpa, filé ainda, cara. IPCA mais 6. É filé. E a gente Agora, tá falando de 7,5. 7,4. É isso, cara. Esse é o ponto, cara. Esse é o ponto, Renato. É difícil você escapar da estatística, né? A minha grana, eu tô fortemente alocando nisso. Quando a gente olha para 15 anos, adivinha? IPCA mais 6%. Né? Então, em 15 anos, poxa, rendeu 457%. E aí, Ibovespa continua em último, cara. Ibovespa em último. 457% em 15 anos. Se IPCA mais 6% foi o melhor, disparado nos outros períodos, existe uma coisa ainda melhor, cara, que é o seguinte, dólar mais 4%. Então, dólar mais 4% é melhor do que IPCA mais 6%. Isso em quanto tempo? 10 anos. 10 anos 10 também? anos, Então, o que a gente tem de Porque aí estratégia? quantos governos a gente pegou em 10 anos? 3, né? Dois governos e meio. O que a gente quer trazer aqui, Renato, é o seguinte, se a estratégia de inflação mais 6 é ganhadora, falando de Brasil, pô, então vou investir tudo no Brasil? Não. Porque hoje os juros americanos estão entre 4,25 e 4,5. E eu consigo mais variação de dólar, então eu consigo diversificar, tem um retorno interessante. Você não tá tomando prejuízo também, pelo contrário, mostra que você tá até ganhando. Essa aqui é a alocação hoje, tá? É minha realidade. E essa daqui é a alocação, cara, depois. Recomendada. Assim. Vamos lá. 40. A gente pode alterar um pouquinho em cima disso.
A ideia é a gente conversar sobre isso, porque às vezes pode falar, não, eu quero um pouco mais de risco, quero menos risco, quero mais aquilo. Mas apresenta aí a diversificação, só pra galera entender. Cara, a ideia é o seguinte, a gente diminuir os 61% de CDI para 40% de CDI. É uma redução drástica, é reduzir 50% do que está pós-fixado hoje, ali. A inflação é a gente aumentar de 16% para 25%, que é basicamente o IPCA mais alguma coisa, que hoje está em quase 7,5%. Quando a gente fala de pré-fixado, hoje está em 5%, e a gente subir isso daqui para 10%. Então, o pré-fixado tem um efeito parecido com inflação. Ele também é porrada. Se de fato a economia for pro lado que a gente está achando que vai, isso aqui é muito porrada. Basicamente, o que está acontecendo? Está diminuindo o pós-fixado e está indo para inflação e pré-fixado. Mercado imobiliário aqui... É multimercado. É, multimercado a gente tira. É porque multimercado, cara, a gente acha, geralmente, cara... Foi a explicação, tá? Não, tá mais que entendido. Multimercado, geralmente, eles botam um monte de coisa lá, uma bagunça, Tá dando entendeu? CDI, cara. Cara, quando a gente fala de ações, assim, 5,6 para 5, então praticamente mantém. Que aqui é uma coisa, assim, de a gente tomar um pouco cuidado com o seu perfil, porque o meu perfil é um pouco diferente. Mas pro seu perfil, cara, isso daqui já atende muito bem. E exterior, aí aumentar drasticamente. E ainda mais nesse momento que, pô, o dólar saiu de 6,30 para 5,70, é sair de 3,3 para 15%. Difícil ele baixar mais do que isso, viu, cara? Olha, eu espero que sim, porque a gente tá bem posicionado. Então a ideia é fazer esses pequenos ajustes que, lembra lá no começo que a gente mostrou, o principal responsável pela estratégia não é o produto específico que eu coloco, é a alocação. Então isso daqui é o que deve mais trazer retorno ao longo do tempo. É um trabalho de longo prazo, de uma alocação estrutural, onde, pô, o Robson o dia inteiro fica estudando sua carteira, acompanhando com calma, sem loucura nenhuma. E a gente acha que isso é uma alocação vencedora. É o que a gente tá fazendo com o nosso próprio capital. E, cara, você sabe que eu tenho meu skin in the game também. Então, esse é o caminho que a gente tá indo, cara. E respeitando o seu apetite de risco, o seu perfil do investidor. Você já falou pra gente, eu tenho um perfil mais moderado, mais conservador. Isso aqui não é o meu ganha-pão. Mas posso falar, isso aqui eu achei bem conservador, não achei isso tão... Não, tá bem conservador, cara. Conservador isso. É que assim, cara, perto do que você tava, isso daqui muda bastante o perfil de risco da sua carteira. Não conheço ninguém que investe publicamente há 8 anos e tá aqui com rentabilidade positiva. Eu acredito que esse momento é um dos momentos, cara, de maior potencial de multiplicação dos investimentos e enriquecimento, talvez, da última década. Eu realmente acredito. Meu dinheiro tá lá. Mas, cara, não dá pra eu ter a arrogância de levar isso pra vocês, mas é o que eu tô com o meu dinheiro. Thiago consegue suportar 3 anos de carteira negativa. Será que você consegue suportar isso, Renato? Mentalmente falando, né? Essa que é a questão. Isso é o perfil do investidor. 3 anos ali tomando porrada, entendendo que em 10 anos eu vou fazer esses 3 anos não serem nada. Imagina que eu tomo esses 3 anos de porrada e publicamente. Publicamente ainda, O né? que é mais louco ainda, né? E aportando mais. E aportando, e o pessoal fazendo react, é loucura. E aí eu dou a porrada, pá, e sobe 300%, e aí ninguém fala nada. É igual o Bruno agora, que tá sambando na cabeça de todo mundo por causa de cripto. É isso, Nossa, o Bruno tá verifica parecendo aí. aqueles velhos rancorosos. Eu te disse, não tá? A cada 3 postagens do Bruno, uma é da cripto. Por quê? Porque ele deve ter apanhado tanto ao longo do tempo, que agora ele tá sambando na cabeça da galera. O nosso papel aqui também é, às vezes, o investidor chega e fala, Robson, eu tenho um perfil arrojado. Será que você tem um perfil arrojado? Primeiro, a volatilidade, ele fala, pô, não estou gostando do serviço. Então, o nosso papel é colocar ele, eventualmente, onde ele deveria estar. Eu tenho um seguinte olhar, Julião. O olho, às vezes, te faz querer mais. Não pode ter olho grande. Psicologicamente falando, eu estou preparado para isso? Vamos falar do nosso esporte. Um cara vira e fala assim, Renato, eu quero sair dos meus 80 quilos, eu quero ter 100 quilos de massa muscular. Aí eu vou falar assim, cara, você vai ter que ficar uns 2 anos gordinho, fazendo um off, com um físico esquisito, todo mundo falando que você estragou seu físico pra poder chegar nesses 100 quilos de músculo. Será que o cara tem psicológico pra ficar 2 anos assim? Um atleta tem. Ele é um atleta no ramo financeiro. Eu não sou um atleta. E o que o Robson tá propondo? Renato, vamos começar uma preparação amadora, mas muito bem feita. E quem sabe você começa a se aprofundar nisso e você queira e se prepare mentalmente para um profissional. Tô aqui para te ajudar. Não é isso que você tá me falando? É isso, e eu te garanto que a dor da perda é muito maior do que de não ter aproveitado uma oportunidade. Ela é muito maior. Se você estivesse perdendo, você falar, Robson, poxa, não tô gostando do serviço. E à medida que nós vamos criando esse vínculo profissional, essa empatia, eu tô tendo a alegria de me tornar ainda mais amigo do Thiago. À medida que a gente vai conversando extra câmera, extra trabalho, e eu vou aprendendo, eu posso chegar pra você, entendeu? E falar assim, Robson, vamos tirar mais 5% dessa renda, vamos colocar aqui. Pô, o Thiago comprou isso aqui, ou você falou disso aqui. Cara, eu quero arriscar. Tá preparado? Tô preparado, entendeu? Nem me fala como é que tá esse ano aí. Eu não quero nem saber. Isso aqui eu vou pensar, daqui 10 anos a gente conversa sobre isso. Mano, é isso, agora é trabalhar. Quando será o próximo vídeo pra trazer alguma atualização da minha carteira? Uns 3 meses? Vamos mudar
daqui 3 meses pode pensar voltar? daqui uns 3 meses, a gente consegue 3 meses voltar. vamos voltar. Não necessariamente para mostrar as lucratividades, mas para mostrar o movimento do trimestre no mercado. Como o mercado se movimentou e qual foi o comportamento da carteira e se há necessidade ou não de uma realocação, para as pessoas entenderem que às vezes o que é uma coisa, de repente pode mudar. Não, a gente vai acompanhar, muda o cenário, muda um monte de coisa, muda a sua vida também e a gente precisa adaptar a carteira à sua vida. Então, cara, muitas coisas vão mudar. 3 meses a gente volta, então. Fechado. E mostra o que aconteceu. Eu que agradeço. Obrigado. E agora tem o Julinho, né? O Julião, né? Mas o Julião não... Meu, imagina atender mal os caras, olha o tamanho deles. É um problema, né? Vamos cobrar. Aí eu vou fazer vídeo, eu não vou vir presencialmente. Manda por vídeo. Muito bom, tamo junto. Ó, se você quer ser atendido por nós na Portfel, você quer alguém para cuidar dos seus investimentos, da sua vida, te ajudar a chegar no seu objetivo, clica aqui embaixo, preenche o formulário e em menos de 24 horas o consultor do nosso time vai entrar em contato com você, hein? Clica aqui embaixo.